rolando censura no Brasil? Olha, se tem alguém trabalhando nesse segundo turno, é o TSE. Tá chovendo de ação, reclamando de fake news, de utilização de informação fora de contexto, tudo ali na construção da narrativa política para prejudicar a campanha de X ou de Y. A maior parte das decisões que o TSE está tomando são referentes àquilo que a gente chama de direito de resposta, que está garantido na Constituição e também na legislação eleitoral. E esse direito de resposta nada mais é do que permitir que a pessoa que se sentiu prejudicada por aquela manifestação de pensamento, nesse caso no contexto político, tem direito de se defender pelo mesmo espaço e no mesmo tempo em que aconteceu a ofensa. Recentemente, o TSE decidiu garantir ao Lula esse direito de resposta e deu a ele 116 inserções na campanha do Bolsonaro para ele se defender de uma acusação que tem sido feita no sentido de que ele é o candidato dos criminosos, que ele teve a maior votação em presídio. E essa informação sobre preso votando gerou muita confusão. E para a gente saber direitinho como é que isso funciona, nada melhor do que ouvir de um especialista. Por isso, eu convidei o meu professor de Direito Penal para explicar para vocês como é que o preso vota. Os presos podem votar? O que a gente deve pensar sobre o fato de alguns presos exercerem o direito ao voto? Pessoal, meu nome é Thiago Almeida, eu sou advogado, sou professor e queria dizer para você o seguinte: a Constituição do nosso país, ela prevê no artigo 15, inciso 3, que a pessoa que tem condenação criminal transitada em julgado terá a suspensão dos direitos políticos. Traduzindo, se alguém é punido criminalmente, mas punido de forma definitiva, ou seja, não cabem mais recursos, essa pessoa inicia o cumprimento dessa pena. E um dos efeitos é que essa pessoa terá suspensos, ela não perderá, mas haverá uma suspensão, digamos uma paralisação dos direitos políticos dessa pessoa, entre os quais se inscreve aquilo que a gente chama de capacidade eleitoral ativa, ou seja, ela fica durante o tempo em que aquela pena estiver surtindo efeitos, ela estará proibida de votar. Mas preste bem atenção, isso acontece às pessoas que têm uma condenação penal transitada em julgado. Agora, há um enorme contingente de pessoas presas no Brasil hoje. Numa conta assim arredondada, tem algo em torno de 900 mil presos. E 44% dessa população carcerária, 400 e poucos mil presos, são presos que costuma se chamar presos provisórios. Eu prefiro chamar de presos cautelares. O que são os presos cautelares? São pessoas que estão presas sem condenação ainda. Estão presos por força de uma prisão preventiva, por força de uma prisão temporária ou por força até mesmo de uma prisão em flagrante. Percebam só, alguém que está preso por uma prisão provisória não tem contra si uma condenação definitiva. Nós estamos falando de pessoas presas que nem condenadas foram. Essas pessoas podem votar? A resposta é sim, elas podem. E por um motivo simples, a Constituição não as proibiu de votar. A Constituição, no artigo 15, inciso 3, somente suspendeu os direitos políticos dos condenados com trânsito em julgado. E daí a nossa primeira reflexão. Tantos por cento dos presos votaram no candidato tal. Os presos que votam nesse candidato não são presos condenados, ou se condenados foram, ainda está sendo discutida aquela condenação em algum recurso, pode haver reversão daquela decisão, daquela sentença. É uma grosseria, é uma afronta violenta à Constituição a gente querer tratar essas pessoas que estão votando presas, dizendo que merecem menor consideração e, portanto, o voto delas é motivo de, talvez, uma desonra para o candidato, pelo fato de terem sido elas eleitoras ou votantes daquele ou daquele outro candidato. Desses presos provisórios que o Brasil tem, como eu disse, 400 e poucos mil presos provisórios, também não são todos eles que acabam votando efetivamente.
Porque eu preciso que o preso provisório ele tenha regularidade para exercer o seu direito ao voto na Justiça Eleitoral. E sabe de quantas pessoas nós estamos falando, pessoal? 3% dos presos provisórios no Brasil. Eu estou falando de 12 mil pessoas. E repito, pessoas não condenadas ou condenadas sem trânsito em julgado. Então, alto lá. Para e pensa um pouco quando você simplesmente ficar repetindo certas coisas que você ouve como forma de reforçar um argumento, seja a favor de um político ou contra outro político. Tem uma outra coisa que eu queria destacar para vocês, que é muito importante. Quando eu falo assim, olha, aquele candidato, ele recebeu o voto de pessoas presas, eu estou querendo dar aí um tom, como eu disse, de demérito, de desonra, de vergonha. Olha, então quer dizer que esse candidato, ele não merece ser levado a sério, ele precisa ser aqui denunciado como um candidato de péssima qualidade, porque afinal de contas, os presos votam nele. Eu deixo uma pergunta para você. Será que é legítimo, é saudável numa democracia a gente diferenciar quem é o melhor e quem é o pior eleitor? Eu sei que a pergunta pode soar um pouco filosófica, mas eu quero te lembrar uma coisa. Eu quero te lembrar que nós já vivemos tempos em que os votos não tinham peso igual para pessoas que, na verdade, eram iguais, mas não eram vistas como eleitores iguais. Eu quero te lembrar que houve um tempo nesse país em que mulheres, por exemplo, sequer poderiam votar. Por quê? Porque, aos olhos de uma legislação passada, arcaica, machista, as mulheres eram pessoas não dignas de seriedade a ponto de merecerem o direito ao voto. Nós nos enganamos. Já houve um período, Brasil colônia, na época do Império, em que nós só dávamos o direito ao voto, chamado voto censitário, a pessoas que tinham muitas posses, muito dinheiro. E por quê? Porque pessoas que não tivessem propriedade eram pessoas piores. E sendo pessoas piores, elas não mereciam votar. E é claro que o tempo passou, e é claro que os ares da República mostraram, não. As pessoas não podem ser julgadas pelo que têm. As pessoas são pessoas dignas de igual respeito e consideração. E têm a capacidade de exercer igualmente os seus direitos políticos. Todas as vezes que a nossa história separou os eleitores para dizer aqui há eleitores piores ou melhores, quando nós evoluímos, vimos que a gente estava praticando um grande engano.